Se você passou por traumas na infância, se seu pai te abandonou, ou se você sofreu algo que fez você ter uma ferida aberta no seu coração, saiba que essa consequência ela pode trazer vários transtornos na sua vida. Mas hoje eu estou aqui para te dar a solução desse problema. Eu trouxe o meu amigo, presbítero Eric Castro, que já passou por algo parecido com o que você está sofrendo. E hoje nós temos a solução para você. Seja bem-vindo ao Elohimcast. Minha palavra de gratidão nesse tema tão importante para os nossos dias, meu amigo Jonathan, Gabriel, Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Amém. Para quem não sabe, não me conhece, eu sou o pastor Jonathan, junto com meu amigo presbítero Gabriel, somos apresentadores do Elohimcast e peço para que você nos siga nas redes sociais. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver vendo esse vídeo, saiba que sua vida pode mudar por completo. Eu não sei qual a ferida que te alcança, qual foi a ferida aberta, mas fique nesse vídeo com a gente que nós daremos a solução para essa sua ferida. Amém? Eu quero perguntar desde já ao nosso amigo Eric Castro, o que você acha de trauma? O que trauma significa para você? Primeiramente, a gente precisa entender o trauma nas suas fases, né? Porque traumas são experiências marcantes, né? Que podem promover adoecimento psíquico e etc. Comumente, a palavra trauma é empregada para descrever situações, né, aversivas que envolvem estresse e produzem uma experiência negativa. E, geralmente, traumas são produzidos desde a infância, né? Aquele período que você cresce na adolescência e, a partir disso, você expõe diversos tipos de traumas, né? Então, eu olhando o tema, né, que é um tema muito importante para os nossos dias atuais, eu percebi que essas feridas, muitas das vezes, né, que são tragas desde a infância até a fase adulta, ela nos leva a alguns níveis de experiências, né? E na maioria das vezes essas dores, traumas, feridas, elas não começam de fora para dentro. Na maioria das vezes elas começam de dentro e vêm para fora. Por isso que nem todo mundo consegue ou tem a oportunidade de expor, porque se sentem aprisionadas dentro desses traumas. Então é necessário, né, que desde a infância, desde o período, né, de acompanhamento, adolescência, seja criança, né, ela precisa ser acompanhada para poder tratar de algumas feridas. Sim. Eu queria fazer uma pergunta que toda pessoa que sofre o trauma gera uma consequência. Eu queria te perguntar, no momento mais obscuro, no seu momento mais obscuro, emocionalmente, qual foi o período assim que você se pegou pensando assim, eu acho que eu não vou sair vivo? Teve esse momento de dificuldade, assim, de você estar parado ali e pensar, eu acho que eu não vou sair vivo emocionalmente dessa situação? Eu me lembro que no ano de 2012, eu passei por um momento de adversidade muito grande na minha vida. Eu, diante de uma fase que nós denominamos como uma fase rebelde, né, eu me perdi. E por ter me perdido durante a minha adolescência, né, por mais que a gente tenha tido uma criação, uma base muito forte de educação, eu lembro que eu comecei a andar por caminhos escuros, né? Eu comecei a substituir os conselhos que meus pais me deram, que minha mãe me deu, pelos conselhos da rua. E aí é que mora o perigo, porque a partir do momento que você quer curar a sua dor ou alguns traumas com aquilo que a rua te ensina, você começa a entrar dentro de um beco muito escuro e talvez esse beco seja um beco sem saída, né? E eu passei por um período muito difícil, que eu comecei a entender que eu era o próprio dono da minha vida, era eu quem direcionava a minha própria vida, era eu quem tinha o controle da minha própria vida. Só que eu entrei num caminho tão escuro, eu entrei numa rota tão escura, que eu percebi que eu estava sem volta para aquilo que eu tinha iniciado, né? Eu venho de uma família espírita, e por vir de uma família espírita, nós fomos criados de uma maneira muito diferente, né? Geralmente quem é criado dentro de um lar cristão, quem é criado dentro de uma família cristã,
você tem uma base diferente, né? A gente já foi criado muito acelerado, porque nós fomos criados para se defender. A gente foi criado para tomar atitudes mediante algumas adversidades. Né? Hoje a palavra que a gente exercita na moda é a palavra resiliência, né? Que é a atitude de você se manter de pé em meio às tempestades. Só que naquela época a gente já vivia isso mediante aos ataques que nós enfrentávamos, né? E vovó, ela nos direcionava por um caminho onde a gente precisava estar sempre aberto a nos defender, mas mediante aos orixás, as entidades que ela acreditava. Então, tudo era motivo para entregar nas mãos dos orixás, entregar nas mãos das entidades, a se defender à base, né, da religião que nós seguíamos. E hoje, com a nossa mente liberta, entendendo, né, o que é a palavra de Deus, eu entendo o que eu vivi quando eu entrei nesse caminho escuro. Né? O Salmo 37,5 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Por que eu digo isso e por que eu falo desse caminho sem volta que eu vivenciei? Porque quando eu, no ano de 2012, vivenciei uma fase adversa da minha vida, foi uma das fases mais complicadas que eu vivenciei. Eu me lembro que eu saía de um baile de comunidade no Rio de Janeiro, né? Eu não vou citar o nome para não ser... que eu não acho relevante, mas eu saía de um baile de comunidade no Rio de Janeiro aproximadamente às 7 horas da manhã. Sim. E eu me recordo que uns amigos me perguntaram acerca do caminho que nós sairíamos, né? Porque de um lado era uma facção, do outro era outra facção. E eu falei, não, eu me garanto, né? Aquele calor de adolescente, de achar que a gente pode fazer tudo, eu falei, não, eu me garanto. E mal sabia eu, né, que o inimigo estava preparando, armando algo contra a minha vida aquele dia. E eu lembro que a gente atravessou a Avenida Brasil, fomos para o outro lado, paramos no ponto de ônibus e, de repente, mediante a noite que nós passamos de bebida, de farra, drogas, meu compadre, né, o Felipe, ele me olhou, eu estava de costa para essa comunidade, ele estava de frente para mim, ele me olhou e disse, irmão, abaixa. Eu falei, por quê? Ele olha para trás. E eu me lembro que só deu tempo de olhar para trás e numa velocidade muito grande tinha um jovem com uma pistola na mão, né? Ele com essa pistola na mão, ele apontou para onde nós estávamos ali naquele momento e atirou. Nossa. Eu só lembro do barulho que a bala fez no ferro do ponto do ônibus. Fez um barulho e eu só senti verdadeiramente a mão de Deus me guardando ali, né? E quando eu coloquei a mão no meu bolso, eu nunca vou me esquecer disso. Por isso que eu falo do caminho escuro que eu andei. Quando eu coloquei a mão no meu bolso, eu lembro que eu tinha um folheto dentro dele. E esse folheto estava o Salmo 91. Nossa. Que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí a pergunta que eu te faço, como é que alguém está no caminho escuro? Como é que alguém está vivendo beco sem saída? Como é que alguém está vivendo a vida errada, mas ainda assim consegue abrigo no esconderijo do Altíssimo? É porque a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Verdade. Independente de eu não conhecer a palavra naquele momento, de eu não ter intimidade, talvez essa seja a melhor frase, eu entendi que eu tinha alguém me guardando naquele momento. Forte. Porque não foi só um que saiu. Quando eu olhei para trás, saiu um outro com fuzil e atirou em cima da gente. Só que a Bíblia diz, no Salmo 91, que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E eu entendi quem era Deus na minha vida a partir daquele momento. Porque eu comecei a tomar atitudes. E a atitude que eu tomei, Gabriel, foi a atitude de falar, preciso mudar. Porque eu me sentia um adolescente que não tinha tanta atenção na vida. Eu cresci sendo rejeitado, pô. Eu cresci com ninguém acreditando no que eu poderia ser na minha vida. Eu cresci com pessoas desconfiando
dos meus sonhos, dos meus projetos. Você tem noção do que isso faz na mente de uma criança? Sim. De alguém olhar para a tua casa ser a menor da rua, e zombarem de você por você não ter a melhor casa. Zombarem de você porque tua casa entrava água quando chovia. Eu carreguei traumas na minha infância que eu poderia muito bem ter descontado nas pessoas que fizeram isso contra mim. Mas a vida me ensinou a ter maturidade. Porque não é sobre quem eu sou. É sobre quem está fazendo contra mim. Sim, sim. Muito bom. E não é porque esse trauma foi produzido por alguém que me atingiu que eu vou devolver na mesma moeda. Não. Não se deve pagar o mal com o mal, né? Mas se paga o mal com o bem. Entende? Então, quando eu entrei por esse caminho escuro, eu sei por onde essa rua começou. Eu sei quem foram as pessoas que produziram isso em mim. Mas eu nunca devolvi na mesma moeda. Porque tem coisas que a gente não vai provar fazendo da mesma forma que fizeram com a gente. Existem coisas que a gente vai provar com atitude. Muito bom. Pode-se dizer que existiu um grito de socorro dentro de você e que ninguém ouviu esse grito? Pode-se dizer que sim. Porque eu acredito que esse grito de socorro ele ecoou por muito tempo, mas ele ecoou à base da atitude. Né? Eu me lembro de uma frase do pastor Silas Malafaia, que ele diz: se você não tiver predisposição para a mudança, você não cresce e nem aperfeiçoa. Então, por mais que as feridas tenham sido causadas, nós precisamos ter atitude para poder mudar. A gente não pode esperar que as feridas se acumulem dentro de nós a nível da gente não conseguir mudar ou fazer a diferença. A gente precisa ter uma atitude para mudar o cenário. E eu posso levar isso para dentro da Bíblia. Você há de lembrar que a Bíblia fala no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, que Davi, né, estava cuidando das ovelhas de seu pai. Sim. E eu acho interessante, porque quem olha a história de Davi, quem observa a história de Davi, precisa entender que a história de Davi não começa no capítulo 17. Porque tem traumas que a gente carrega que só uma oração pode mudar. Verdade. Davi escreveu diversos salmos. Vocês sabem disso. Sim. Mas um dos salmos que muda a história da vida de Davi é reconhecer quem é que carrega a vida dele. No capítulo 17, existe um grito ecoando dentro de Jerusalém. A Bíblia nos conta que um gigante se colocou no vale e durante 40 dias gritava e ninguém fazia nada. Sim. Só que uma oração, um clamor, fez mudar toda a história da vida de Davi. É por isso que ele vai dizer, no Salmo de número 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Nada me faltará. Ele vai dizer: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Só que existe um grito na alma de Davi, que é o grito da rejeição. Existe um grito na alma de Davi, que é os traumas que ele vivenciou durante a sua trajetória. E você não vai ver em um momento da Bíblia Davi reclamando daquilo que ele passou. Isso é verdade. Porque Davi não reclama, Davi prova. Nossa. Davi não desce de nível, Davi ora. Nossa. Davi não debate, Davi ora. Porque quem tem responsabilidade diante da obra de Deus não precisa descer de nível. Quem entende o nível de responsabilidade que tem na presença de Deus
não precisa se rebaixar de nível. É por isso que quando Davi expõe dizendo: o Senhor é o meu pastor, E nada me falta. nada me faltará. Ele está colocando Deus, por mais que ele seja pastor de ovelha, ele está saindo da condição de pastor e está dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está reconhecendo que Deus, ele é o pastor dos pastores. É o pastor dos pastores. Porque o problema de Davi não era somente com leão e urso que atacava. O problema de Davi era do lado de dentro. Sim. Era a rejeição que ele sofria. Você entende Na que verdade, existem níveis de rejeições que não começam fora, Começam dentro. começam dentro. É forte, muito forte. E por que eu falo isso? Porque ele vai dizer: prepara uma mesa Perante os meus perante inimigos. os meus inimigos. Só que o texto continua dizendo: unge a minha cabeça com óleo e o cálice transborda. Por que Davi está dizendo isso? Porque certamente Deus se lembraria dessa oração. E a gente precisa entender que nenhuma oração é em vão. É por isso que quando Davi expõe dizendo acerca da oração que ele faz, dizendo para Deus: unge a minha cabeça com óleo, Deus trata ele do lado de dentro para depois honrar ele do lado de fora. Eita, isso é forte. Aí a Bíblia fala, no primeiro livro de Samuel, que Deus vai levantar quem? O profeta Samuel. E Deus fala para ele assim: enche o chifre de azeite e vem. Uma coisa é você falar vai, porque você só fala vai quando você não está. Agora, quando você fala vem, é Deus dizendo: eu vou entrar no local da tua dor nossa. para tratar de tudo aquilo que te afeta. Eu não sei quem está ouvindo numa hora dessa, mas a palavra que eu tenho para liberar para você é: Deus nunca vai se esquecer do lugar da tua dor. Deus nunca vai se esquecer do ambiente que te feriu. Mas também eu tenho uma palavra para liberar para a tua vida. Foi no lugar da tua dor, no ambiente do teu sofrimento, que Deus vai decidir descer para te honrar. O texto diz que Deus manda Samuel encher o chifre de azeite e ir até a casa de Jessé. É nesse momento que a Bíblia nos conta que aqueles que zombaram tanto de Davi, aqueles que zombaram tanto da trajetória de Davi, teve que ver ele sendo honrado, teve que ver ele sendo ungido, no meio daqueles que traumatizaram ele por tanto tempo. Não foi fora. Foi dentro. A dor foi dentro. O senhor acha assim, porque Davi ele foi rejeitado por seus irmãos. Jefté foi expulso também por seus irmãos. Você acha que o que causa mais trauma, o que machuca mais nas pessoas, o que fere mais, são as consequências do que sofre dentro da parentela, da família? Porque a gente sabe que às vezes tem abandono paternal, maternal, e isso é o que machuca mais as pessoas. Com A certeza. ausência de alguém na vida. Às vezes as pessoas querem assim, não querem nada, mas só querem ter a pessoa presente. Você acha que isso é o que fere mais as pessoas? É o que abre mais ferida na alma das pessoas? É a ausência de alguém no momento que não era para estar ausente? Eu acredito que sim, porque eu sempre olho pela vista. Eu tenho 3 filhos. Sim. E a responsabilidade de você cuidar de cada um é muito grande. Porque, por mais que você queira, nem sempre você vai conseguir dar atenção a todos. Sim. A gente se esforça como pai, mas nem sempre você vai conseguir. Só que quando a gente fala de ferida, a gente não está falando sobre aquilo que está fora, né? A gente está falando do que está do lado de dentro. E a pergunta que eu faço, Jonathan, é: será que ninguém nunca perguntou o que Davi sentia dentro? Isso é verdade. Será que ninguém nunca perguntou o motivo, né, dele estar cuidando de ovelhas? Porque não era um passatempo, Sim. era a motivação da vida dele. Era algo que fazia com que ele deixasse as feridas que ele tinha aberta de lado, se ocupando de outro, com uma outra função.
Exato. Eu acho que isso fazia com que todo o sentimento que ele tinha transbordasse de uma forma diferente. Porque... Pode falar. Tem gente que normalmente é assim, né? Ele tem um problema dentro de casa ou em qualquer lugar, ele prefere se ausentar do campo onde está ferindo ele e ir para outro campo se acomodar, né? Porque, tipo, eu tô passando algo dentro da minha casa, eu quero sair um pouco daquele momento turbulento, daquela tempestade para. Então tem pessoas que tá passando isso dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, as pessoas, elas se ausentam. Então a ausência da pessoa em fazer outra coisa é para substituir o que ela não queria substituir. Exato. E existe um médico que ele fala o seguinte, ele fala que sim, a verdade é que tratar problema vai além da cicatrização. É preciso realizar uma investigação apurada da causa e das comorbidades associadas que contribuem para a piora ou surgimento de novas lesões. E a pergunta que a gente faz hoje, para o nosso tempo atual, por que existem muitos suicídios? Sim. São gritos da alma que não são ecoados para fora. São pessoas que não conseguem expor o problema dentro de casa e morrem sufocadas com os problemas do lado de dentro. Isso é ausência de quê? Logicamente, que não é só uma ausência de Deus, mas é uma ausência também de afeto, é uma ausência também de carinho, é uma falta de atenção que às vezes a gente dá, porque você há de concordar comigo que para o nosso tempo atual a gente é muito bom para a rede social, nós somos muito bons para mostrar a nossa vida para quem está do lado de fora, mas a gente não expõe a nossa real condição do lado de dentro. Porque é muito bom a gente colocar uma fachada, e isso corre até para o meio familiar, e a gente dizer que está tudo bem, quando na verdade não está. As pessoas hoje estão vivendo uma vida de aparência. As pessoas hoje estão vivendo uma vida de fachada, com feridas do lado de dentro, mas sorriso do lado de fora. Sim. Com dores do lado de dentro, mas com um sorriso do lado de fora. E quem são essas pessoas? São essas pessoas que não foram tratadas durante a infância, que não foram tratados durante a sua trajetória e estão levando essa vida e essas dores para suas gerações posteriores. E eu posso provar para você dentro da Bíblia que algumas maldições hereditárias elas vieram a acontecer na vida de alguns personagens que, se Deus não tivesse entrado no cenário, essas pessoas teriam carregado dores do passado, Gabriel. Por que eu falo isso? A Bíblia fala que, em Gênesis capítulo 26, que Deus se apresenta para Isaac. E o grito de Deus para Isaac é: não desça no Egito. Habita na terra que eu te disser. Por qual motivo que Deus está falando isso para Isaac? Eu sei a dor que o Egito causou no teu pai. Nossa. Assim, eu sei o que o Egito fez com a tua mãe. Eu sei o problema que o Egito causou dentro da tua casa. E sabe qual é o problema? É que a gente sabe o mal que o Egito fez pra gente e a gente quer apresentar o Egito para nossas próximas gerações. E a falta de responsabilidade de alguns familiares, pais, em relação aos traumas dos filhos, é porque não trataram seus próprios traumas. É porque não trataram as suas próprias dores. É porque não trataram os seus próprios problemas. Não foram cicatrizados. E por não terem sido cicatrizados, continuam com dores expostas do lado de dentro, mas reverberando do lado de fora. E qual é o perigo disso? O perigo disso é que a gente está levando isso para as próximas gerações. Sim. Abraão desceu e Isaac falou: quero descer também. Abraão foi para o Egito e Isaac disse: eu estou no direito de descer também. Porque o texto diz que na primeira fome, no primeiro problema, Abraão desceu para onde? Para o Egito. Verdade. Só que a Bíblia diz que na segunda fome, o mesmo erro que Abraão cometeu, quem estava querendo cometer? Isaac. É. O que impede Isaac de descer ao Egito? É Deus entrando no meio. Porque quando Deus está no meio, irmão... Pode-se dizer que
Deus ele é o melhor remédio, né, para cicatrizar qualquer ferida. Você entende que a ferida queria crescer, Sim. mas Deus entrou no meio. Na verdade, Aí a ferida foi e fechou. O problema queria entrar no meio, mas Deus entrou no meio. foi E um, quando Deus ele tá no meio do problema, a gente entende que todas as feridas elas são cicatrizadas. Porque o melhor remédio, né, pode-se dizer que é Deus hoje. Com certeza. a verdade, o pastor Eric, ele falou uma palavra interessante, que a ferida ela tem que ser deixada tratar, né? Porque pais que não curam a ferida podem ferir também seus filhos. Exatamente. E é engraçado que eu trabalho numa área hospitalar, o pastor também, ele é dessa área, e o curativo na ferida, ele não quer dizer que a ferida está cicatrizada. Verdade. Porque o enfermeiro ele tem que ir ali tirar o curativo, e só tirando o curativo que você vai conseguir ver a ferida que está por baixo. Mas traz para o mundo espiritual isso. Porque a gente está falando de ferida, correto? Sim. Sim. Só que quando você trata a ferida, você precisa de quê? Remédio. Sim. Se você só tapar a ferida, você trata ela. Não. O que você está fazendo com a ferida? Você está prolongando os dias dela. Sim. E o que as pessoas nos dias atuais estão fazendo com as feridas? Aí eu trago para minha vida, você entendeu, né? Muito bom. Eu trago para minha vida. Porque na minha vida eu tratava minhas feridas com 10 cigarros de maconha por dia. Eu tratava minhas feridas com uma mesa servida de cerveja. Eu tratava minhas feridas saindo finais de semana para baile de comunidade no Rio de Janeiro. Só que existe um grito na alma que quem está do lado de fora não está percebendo o grito que a gente está dando do lado de dentro. E por que eu te digo isso sobre tratar algumas feridas? Porque tem pessoas tapando o sol com a peneira. Verdade. Tá deixando para fazer amanhã aquilo que elas podem fazer hoje. Sim. E com todo carinho, com todo respeito, até quando você vai permitir essa ferida? Até quando você vai permitir esse problema? Até quando você vai permitir essa dor? Até quando você vai permitir que esses traumas do passado continuem se revelando no presente? Continue se revelando na sua vida. Continue se revelando na sua casa. Você sabe muito bem que esse trauma acabou com a tua família. Esse trauma acabou com o teu casamento. Acabou com o casamento dos teus pais. Hoje está voltando para o teu presente. Até quando você vai permitir isso? Porque, Gabriel, quando eu falo sobre tratar ferida, eu estou falando de um tempo que eu vivi, onde eu tentava tratar o que eu estava sentindo dentro com alguns artifícios do lado de fora, Jonathan. Sim. E eu tenho propriedade para falar isso porque eu posso falar para você o que é viver a depressão. Nossa. Eu sei o que a depressão tentou fazer comigo. Eu sei o que a depressão tentou fazer com a minha alma. O grito que eu tinha para dar, mas ninguém me escutava. O grito que eu queria dar, mas ninguém me ouvia. Porque era motivo de chacota. Sim, sim. Ou se você gritar para alguém dizendo hoje você está com depressão, alguém vai dizer tu é frouxo. Na sociedade que a gente vive, você tem que ser forte. Só que eu só era um jovem de 16 anos para 18 anos que precisava de alguém para me ouvir. E qual é o nosso problema hoje? Ninguém quer ouvir. Todo mundo só quer falar. Verdade. Ninguém quer tratar. As pessoas só querem ganhar. No nosso tempo atual, alguns pastores, igrejas, ninguém quer tratar de alma. A alma virou negócio. A alma virou oferta. A alma virou comércio. E não espante com o que eu estou falando, porque para alguns pastores vale mais o teu dízimo do que a tua alma. Para algumas igrejas vale mais o teu dinheiro do que a tua alma. Para alguns lugares vale mais a revelação do que a tua alma. E deixa eu ser franco com você, estão te enganando. Para Deus Porque se trata a tua ferida, se não trata a tua ferida, mas querem o teu dinheiro, a prioridade nunca foi a tua alma. Sempre foi o que você tem.
E a pergunta que eu te faço, vai ficar vivendo nesse ciclo até quando? De pessoas que preferem tratar do teu dinheiro do que tratar da tua alma. Não estão solucionando o teu problema. Só tá passando a mão. A gente pode lançar uma pergunta para quem tá assistindo a gente? Pode, claro. A gente dá essa permissão da gente lançar? Bora. A pergunta que a gente vai fazer para eles é: tu tá tratando a sua ferida ou você só tá tapando ela? A pergunta interessante. Então, já curte, comenta e compartilha aí. Vamos ver a resposta, as perguntas que vão ser lançadas na legenda desse vídeo. Eu quero ver a sua pergunta, eu quero ver a sua resposta. E assim, Eric, como você falou, né? Só pode falar disso quem tem propriedade. Exato. Então, assim, antes de me converter, né? A minha forma também de tratar as minhas feridas eram saindo, mesa de bar, bebidas. E assim, era uma forma que a gente tinha de tampar, né, a ferida, mas nunca cicatrizar. Que a gente só fazia o paliativo, que é botar uma atadura, botar uma gaze, mas a ferida ela continuava aberta. Então a gente nesse meio, né, no meio do mundo, né, a gente pode dizer que a gente busca escape em algo que, na verdade, a gente sabe que é momentâneo, que é passageiro. Exato. E eu, né, tive uma perda, uma dor muito grande, né, onde eu perdi meu pai muito cedo. E é onde eu falo que essa ferida ela ficou aberta por muito tempo. E é uma ferida que ninguém queria saber. É uma ferida que ecoava aqui dentro. E hoje eu posso dizer que essa ferida ela foi tratada. Mas quem tratou essa ferida foi Deus. Eu creio. Porque é muito fácil falar. As pessoas ali fora apontam muito nossos erros. Ah, mas você, como o senhor mesmo falou, mas a depressão, você é depressivo. Não. É uma ferida que causou isso. Exato. Foi um momento que você passou na sua trajetória que causou abriu essa ferida dentro de você. Você tocou num assunto que me emociona, porque mamãe trabalhava numa multinacional e minha mãe sempre foi muito responsável comigo por ser filho único. E eu acho que acarreta, Gabriel. Sim. Por a gente ser filhos de pais separados. Sim. Eu acho que isso é um dos maiores traumas que algumas famílias carregam hoje. É um assunto pertinente, porque a ausência de um pai na vida de um filho faz com que aquele filho carregue alguns traumas. Sim. Eu vou principiar algumas coisas, porque evento de Dia dos Pais, que muitas das vezes a criança vê o pai dos coleguinhas ali, não vê o dele, a criança sente. Muito. Isso gera um trauma na criança. Ela vai sendo silenciada com o tempo. Porque ela não tem força para falar isso. Ela vai perguntar, mamãe, cadê o papai? Sim. Muitas das vezes, eu fiz esse questionamento. Eu perguntei muitas das vezes. Hoje, na minha condição de pai, eu tive com meu pai esses dias, eu conversei com ele, né? Meu pai é um cara muito guerreiro. Posso dizer que, por mais que quando eu era criança eu não entendia, e talvez eu tenha usado isso como gatilho para muitas coisas, porque eu usei a ausência do meu pai muitas das vezes para justificar meus erros. Não ia nem entrar nesse assunto, mas já que eu entrei, tá tudo bem. Mas a maioria dos meus erros eu justificava pela ausência do meu pai. E meu pai não está presente, eu vou fazer isso. Sempre tem que gerar um gatilho para algo que a gente quer fazer, Você aí entende? acaba gerando... Exato. Porque meu pai não está presente, eu vou errar. Acabava que o inimigo entrava na minha mente com isso e eu me permitia viver dentro desse gatilho para poder fazer o errado. Sim. Só que numa conversa com ele, eu falei com ele esse dia, eu falei, hoje eu entendo. Porque nem todo mundo vai entender os seus esforços.
Porque não tem como você ver resultado se você não vê esforço. Por um momento eu julguei, talvez ele consiga ter na consciência um olhar mais panorâmico, numa vista mais horizontal, dizer, não, em determinado momento eu errei. Só que eu coloquei na minha mente que eu não queria errar isso quando eu fosse um pai. Porque se eu vivi um trauma desse durante a minha infância, eu não quero que meus filhos vivam. Sim. Entendeu? Por mais que hoje eu consiga ter maturidade para entender que tudo que ele estava fazendo, as ausências que ele teve, foi para nos dar uma vida melhor, para mim, para minhas irmãs hoje, eu entendo. Mas isso gerou uma dor dentro de mim. Me deu um gatilho. E aí eu te explico por quê. Porque você falou sobre perda. Você perdeu seu pai muito cedo. Eu perdi minha avó. E quem era minha avó? Dona Janete Edna Lima de Castro. Era meu pai. Ela era a pessoa que estava do meu lado para tudo. Porque mamãe trabalhava, só deixava o recurso. Só que mamãe fazia de tudo para final de semana, tá me levando no shopping, me levar para sair num parque. Só que minha avó estava 24 horas comigo. Sua mãe, ela fazia aquele papel, tipo, de suprir a ausência dela, né? Tipo assim, no tempo que eu tenho, eu vou levar ele no shopping, vou levar ele no parque. Minha mãe fez de tudo para poder tentar suprir a ausência dela. Mas assim, o carinho maior, na verdade, a criação foi com a tua avó, né? Foi com a minha avó. Fui criado com vó. Eu não tenho problema de falar isso. Eu fui criado com vó. Eu falo que a melhor criação que tem é a criação da avó, com vó, né? Vó mima. É. A avó, ela tá presente em tudo. A avó, ela passa a mão na cabeça. A avó é diferente. Sim. Só que com 13 para 14 anos, eu perdi ela. Aí o mundo desabou. Desabou tudo, irmão. Aí entrou o meu caminho... O caminho torto, né? Um beco sem saída, irmão. Porque foi ali que eu vi que a minha vida não perdeu sentido. Não tinha mais significado. Porque você já era ausência de pai, né? E o teu pilar, a tua referência, avó. Deus recolheu. Deus recolheu. E aí você se viu num beco sem saída. Assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Mas extrai algo disso. O que me gerou um trauma maior agora? Foi a perda. A perda me gerou um trauma. Sim. A perda me gerou uma dor. A perda me fez refletir na vida. E que fique bem claro que é bom a gente valorizar enquanto a gente tem perto. O que Salomão fala? É melhor estar na casa do luto do que numa mesa cheia de banquete. Sim. Porque o luto traz reflexão. Porque tantas pessoas estão doentes por aí. Porque não conseguiram assimilar o tempo da perda. Porque não valorizaram enquanto estava perto. Isso aqui mexe comigo, Jonathan. Porque a nossa geração precisa aprender de uma vez por todas. Valoriza seus pais. Valoriza sua família. Enquanto você tem ela por perto. Porque tem gente que não consegue administrar a perda. Sim. E vive traumatizada durante a sua vida inteira. Quando eu perdi minha avó, eu entrei por um caminho sem fim. Porque foi o tempo em que eu comecei a usar drogas. Foi o tempo que eu comecei a conhecer. Meu primeiro baile de comunidade foi com 13 anos para 14, quando eu perdi minha avó. Eu estava dentro do baile do Arará, no Rio de Janeiro, com maconha na mão, loló, me acabando num domingo, 3 horas da madrugada. Porque eu queria suprir a dor que eu estava sentindo. E não teve ninguém perto para poder me auxiliar. Porque as ausências que eu tinha ao meu redor me levou a achar que eu poderia fazer o que eu queria da minha vida. É por isso que eu entrei nesse caminho escuro. É por isso que eu entrei por esse beco e não consegui sair dele. Quando eu chego aos 18 anos de idade, Jonathan, tem uma coisa que eu guardo comigo até hoje. E você fez a primeira pergunta para mim dizendo: qual foi o momento mais escuro da sua vida? Foi nos meus 18 anos. Por que foi nos meus 18 anos? Porque nos meus 18 anos a depressão tentou me tomar. Eu já vinha de 2 situações adversas na minha vida.
que me levaram a, de alguma forma, tentar sanar algumas perdas que eu vivenciei. Eu fui preso com 16 anos e fui preso com 18. Não sei se vai dar tempo de falar, mas aos 18 anos, quando eu fui preso, eu estava prestando concurso. Eu coloquei em cash toda uma carreira por conta dos meus traumas. Eu estava vivendo à base de uma depressão que eu não tinha remédio para suprir ela. Eu tinha que me drogar para suprir a minha depressão. E pasme, eu não contei para ninguém. Porque eu não tinha para quem abrir. Eric, como é que você fazia para tratar dessa depressão? Eu chegava em casa, drogado, abria a Bíblia, no livro de Apocalipse, e começava a pedir misericórdia para Deus. E eu gritava para Deus dizendo, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Eu sei que o Senhor pode mudar o meu caminho. Existia um grito na minha alma que ninguém conhecia. Existia um grito na minha alma que ninguém via. Era um grito interior, né? Um grito interior. Só seu, né? Só é eu. Você e Deus, né? Só eu e Deus. E já entrando nessa questão, Eric, eu queria saber qual foi o primeiro sinal de que Deus estava te puxando de volta para a vida. Foi quando, no meio dessa tempestade que eu estava vivendo, eu entrei num baile de comunidade, Sim. Na comunidade onde eu moro, no Complexo do Chapadão. E eu me lembro até hoje que eu estava com um copo de uísque na mão e maconha na outra. Só que existe uma recordação na minha mente. Porque, Gabriel, todas as vezes que eu chegava de um baile de comunidade, mamãe estava de joelho dobrado. Sempre tem uma mulher de oração. Sempre tem um joelho dobrado. Sempre tem alguém envolvido. Aquela frase que a gente sempre escuta, né? É mãe de joelho e filho de pé, né? Mamãe estava de joelho dobrado. E aquilo ali mexia comigo porque ela só ia dormir depois que eu entrava dentro de casa. Eu falei que eu tenho memórias da minha avó. Porque você há de lembrar de Ezequiel 47. Sim. A Bíblia fala que Ezequiel está diante do rio e um anjo se apresenta para ele. O anjo mede cerca de 1000 côvados, que é equivalente a 500 metros. Sim. Ezequiel caminha e as águas batem no tornozelo. Ele mede mais 1000 côvados. Agora são 1000 metros caminhando e a água bate no joelho. Ele anda mais 1000 côvados, são 1500 metros e a água bate nos lombos. Só que ele mede mais 1000. O texto diz que são rios de águas profundas. Rios a qual deveria ser passado a nado. Ezequiel retorna. A pergunta que fica, por que Ezequiel retorna? Porque Ezequiel precisa levar o que ele recebeu para a margem. Sim. Eu entendi naquele dia o que Deus estava fazendo na minha vida. Porque quando eu estou naquele baile de comunidade com um copo de uísque na mão, maconha na outra, eu lembro nitidamente da equipe de som ter parado e uma oração começar a ser feita naquele baile. Eu não esqueço até hoje de alguém colocando a mão no meu peito e dizendo, jovem, Jesus te ama e tem uma obra para realizar na tua vida. Ele me entregou um folheto, naquele folheto estava escrito, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque chegará um dia em que tu não terás prazer nele. Eu entendi o porquê. Alguém teve que mergulhar. Alguém teve que entrar na água para ele me alcançar aonde eu estava.
Porque aonde a minha mão não vai, o meu joelho entra. Forte demais. Forte. Isso é. Forte demais. Aonde a minha mão não vai, o meu joelho entra. É por isso que você vai olhar Jeremias, capítulo 18, e o que o texto diz? Que Jeremias desceu aonde? A casa do oleiro. Mas quando ele chega na casa do oleiro, o que ele está fazendo? Ou melhor, o que ele está vendo? Um vaso que se quebrou na mão dele. O vaso que fez o quê? Que se quebrou na mão. Por que o vaso se quebra? Porque tem alguém descendo. Sim. É impossível ver algo inteiro sem antes aprender a descer diante da presença dele. Meu Deus, é forte o negócio. O problema é que a gente quer ver algumas coisas sendo colocadas no lugar, sem aprender primeiro a descer diante da presença deles. Tem coisas que a gente não vai ganhar no grito. Tem coisas que a gente vai ganhar na oração. Sim. Tem coisa que a gente não vai ganhar na discussão. Tem coisa que a gente vai ganhar no exemplo. Tem coisa que a gente não vai ganhar na força. Tem coisa que a gente vai ganhar no jeito. Sim. Por que muitas coisas não são colocadas no lugar? Porque existe uma maneira certa para você tratar determinados problemas. Tem um pastor, ele é norte-americano, ele é escritor e pastor de igreja. O nome dele é Max Lucado. Ele diz que alimenta a sua fé e os seus medos morrerão. Alimenta seu medo e a sua fé morrerá. Como o Senhor disse que quando você voltava do baile, muitas das vezes bêbado, usando droga, e chegava em casa, sua mãe estava de joelho dobrado, eu acho que sua mãe optou em alimentar a fé. Ela optou em alimentar a fé. A gente fala muito, a gente pode ser bem aberto aqui, bem aberto, a gente fala muito em traumas causados por pais e mães, mas a gente também não bate no ponto, a gente não chega no ponto de bater o trauma que os filhos também causam nos pais. Exato. Porque tem pais que não merecem também a rebeldia dos filhos. Sim. A gente tem que falar assim a ferida que os pais abriram também no filho por causa de algumas situações, algumas atitudes, mas também a gente esquece essa pauta de dizer que pai e mãe também sofrem por atitude dos filhos. É por isso que tu vê em jornalismo, às vezes, pais chorando porque o filho foi preso, porque Sim. o filho não precisava se envolver naquilo pela criação que foi lhe dada. Então a gente bate muito martelo no trauma dos pais que causaram nos filhos, mas não do trauma dos filhos que causaram nos pais. Eu entendo, mas você já ouviu falar que para toda ação gera uma reação? Sim, sim. Por que gera uma reação? Porque uma ação foi iniciada. Sim. E a partir do momento que uma ação é iniciada, a reação ela precisa vir. Sim. O que Jesus vai falar para Pedro em Mateus capítulo 16? Pedro, tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Só que, para você entender o porquê que ele está falando isso, você precisa entender primeiramente qual foi a ação de Pedro. Pedro está no meio de uma reunião e Jesus pergunta: quem diz os homens que eu sou? Jesus pergunta, ninguém responde, algumas pessoas respondem, mas não alcançam a resposta que ele queria. Alguns vão dizer, tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Só que Pedro, eu imagino aquele aluno do fundo de sala de aula, levanta a mão e diz, não, tu é diferente. Sim. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ação e reação. Jesus olha para ele e diz assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foste carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aí ele vai dizer assim, também te digo que a partir de hoje eu coloco uma chave nas tuas mãos. E tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Jesus está colocando uma chave na mão dele e está dando acesso para ele. Por conta da ação dele, ele ganhou uma chave. Só que essa chave agora ele não vai usar só para ele. A chave que ele está recebendo, ele vai abrir porta e acesso para outras pessoas. E por que eu digo isso? Porque o fato da minha mãe ter agido gerou uma reação na minha vida. O que ela ligou na terra, ligou no céu. O céu reagiu, mudou minha história. Sim. Só que a partir do momento que mudou minha história, agora sou eu que preciso pagar preço também pela minha casa. Sou eu que preciso começar a agir também pela minha família. Sim. Alguém precisa começar o trabalho. Pronto. Jeremias 18, ele desceu. O vaso se quebrou. Porque aquilo que a minha mão não faz, a mão de Deus faz. Aquilo que eu não posso fazer, a mão de Deus, ela faz por mim. Quando o vaso se quebra, Jeremias entende. Eu percebi.
que para eu ver de pé aquilo que eu tanto orei para ver de pé, alguém precisa se humilhar diante da mão de Deus. É por isso que eu entendi que para eu ver minha casa de pé, a minha família de pé, eu precisei aprender o que era Ezequiel 47. Toda ação gera uma reação. Sim. É por isso que eu sempre vou utilizar Ezequiel 47 como pano de fundo para isso. Eric, por quê? Porque Ezequiel 47 fala de uma água. E o que é água? Jesus diz que ele é água. Ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim nunca terá fome. E aquele que bebe de mim nunca terá Sim. Só que para perceber. Jesus está falando sobre uma água que purifica, sobre um pão que sacia a fome. Mamãe, por um tempo, entrou em ação, orou pela minha vida, o céu reagiu. Só que mamãe não era crente. E aí que mora o problema. Se mamãe não era crente, alguém precisa agora se posicionar para ver a vida dela mudar. Ela agiu, o céu reagiu, agora sou eu que tenho que agir para o céu reagir na vida dela. E como Deus vai fazer isso? É lembrando do que vovó fazia comigo. E eu fecho aqui. O que vovó fazia? Vovó dizia assim, meu filho, acabou a água dentro de casa. Ela mandava eu pegar um balde e ir até a casa de um vizinho. Porque na casa de um vizinho tinha uma fonte. Ela mandava encher aquele balde, encher de água e trazer para casa. Só que quem olha na rua, Jonathan, está se perguntando como é que uma criança tão pequena, que não tem maturidade, que não tem experiência, está carregando um balde tão pesado, com tanta responsabilidade, e ninguém faz nada. É porque as pessoas estão vendo o peso do lado de fora. Mas não sabe a força que você tem por dentro. Alguém olha o balde pesado, mas se esquece daquilo que eu estou levando para casa. Aí vovó dizia assim, você tá vendo? A casa só está sendo saciada. Tá carregando peso. Porque você está carregando o peso dela. É. Nossa. Aí você se pergunta como é que alguém que passou por tanto trauma consegue carregar uma casa nas costas. É porque a gente entende o valor daquilo que nós carregamos. Nossa. Mas tu... O balde é pesado. Mas o que a gente está carregando dentro está mantendo a nossa casa de pé. É verdade. Existem pessoas que só estão de pé por conta dos baldes que nós carregamos. Existem famílias que só estão de pé por conta do balde que nós carregamos. Existem ministérios que só estão de pé por conta dos baldes que nós carregamos. E posso falar uma coisa? Nem sempre nós iremos conseguir vencer algumas guerras no grito. Tem guerras que a gente também vai vencer no silêncio. Pra quem tá ouvindo a gente, vocês pegaram isso? Sua casa só tá de pé por causa do peso que você carrega. Escutou isso? Pega isso pra sua vida. E agora a gente vamos abrir 2 minutinhos, porque a gente abriu um stories no Instagram da Elohim para os nossos seguidores fazer perguntas. E fizeram algumas perguntas, né, pastor John? Sim. E a gente quer fazer algumas perguntas pro nosso convidado. Tem umas perguntas, a gente vai selecionar algumas ali agora para poder fazer para você do nosso inscrito lá no Telegram. Pastor John. Uma das perguntas foi da Mel.L_Gomes. Como entender que os traumas são mais sobre quem causou do que quem sofreu? A psicanálise, ela explica 3 fases da mesma. Ela vai falar o seguinte, segundo Freud, que existe o tempo da consciência, o tempo da pré-consciência e da inconsciência. Na consciência a gente consegue lembrar. Na pré-consciência a gente ainda está fresco, a gente consegue resgatar. Só que na inconsciência a gente já esqueceu. E a pergunta dela se arremete a dizer sobre... A gente tem que ter... É uma questão de maturidade. Porque não é sobre nós.
É sobre quem causou essas feridas em nós. E a gente precisa ter maturidade para entender. Eu até salvei aqui algo que mexeu muito, né, comigo, porque é uma frase que todo mundo conhece, que fala sobre perdão. Sim. Que perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é se lembrar, sem se ferir e sem sofrer. Isso é cura. Por isso, é uma decisão e não um sentimento. Eu não perdoo para esquecer. Eu perdoo porque é uma decisão de eu colocar minha vida para frente. É Mel, né? E aí, Mel, a palavra que eu tenho para você é... Não, direto para a câmera. A vida é feita de fases. E se a gente não entender os propósitos da fase, será igual videogame. Ficaremos amarrados a essas fases. E jamais viveremos propósitos. Se algumas pessoas decidiram ficar amarradas às fases por conta das dores que nos causaram, a palavra que eu tenho para você é avance. Porque maior do que a fase que te feriu é a próxima fase que Deus preparou para você. Por isso que o apóstolo Paulo diz que aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. E muitas das perguntas, né, elas são relacionadas aos traumas de infância, né? E muita gente fala muito sobre a rejeição paterna. O que você tem a dizer sobre isso? Eu não posso dizer que eu fui uma pessoa rejeitada paternamente, né? Existiram fatores, talvez, que acumularam na ausência, como eu falei, né? Mas eu acredito que um conselho eu posso dar. Seja você o que não foram para você. Você não pode ser o que te feriram, mas você pode ser melhor do que a ferida que te causaram. Sim. Você não pode ser o que falaram a teu respeito, mas você pode ser melhor do que a boca de quem falou a teu respeito. Porque foi como a Mel falou. Às vezes fala muito mais do que quem causou do que sobre nós. E as feridas paternas, ela deixam marcas. Sim. Mas o que a gente faz com essas marcas? Ou a gente deixa elas nos matarem, ou a gente usa isso para nós sermos uma pessoa melhor. Eu acho que o conselho que eu deixo é: seja uma pessoa melhor. Você não precisa ser o que fizeram com você, mas você pode ser melhor do que o que fizeram com você. Ô, pastor, eu anotei uma aqui que lá no trabalho eu falei que tá gravando hoje e a pessoa pediu para perguntar. Deixa eu ver o bloco de nota. Aqui. Até que ponto uma pessoa traumática pode causar trauma em alguém? Essa é uma pergunta interessante. Até quando uma pessoa traumática pode causar um trauma em alguém? Saul perdeu o trono? Por que Saul perdeu o trono? Desobediência. Por quê? Desobediência. Ele desobedece, ele perde o quê? O trono. Só o trono? Não. Porque não é só sobre perder o trono. Porque o trono ele continua. O que ele perde é a presença. Verdade. Só que o fato dele ter perdido a presença, o que é que ele faz? Ele vai ferir. Porque pessoas que perdem a autoridade de Deus sobre a sua vida, ela tende a ferir outras pessoas. Então, como foi feita a pergunta, nunca vai falar sobre nós, mas sobre quem está fazendo contra nós. Eu vou te dar o maior exemplo disso. Salmo de número 3. Davi vai dar um grito e vai dizer: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Percebe que a palavra levantam aqui no português, ela dá uma conotação de ação. Só que Davi está dizendo assim, são muitos os que se levantam. Davi sabe quem é que está se levantando. Jonathan, ele não está dizendo, eu não sei quem é.
está dizendo, eu sei quem é. Só tem um problema. Qual é o problema, Davi? É que independente de quem está me ferindo, isso não me autoriza a descer no mesmo nível de quem me feriu. Davi é rei, carrega espada, carrega lança, é ungido, mas o fato de ter unção, espada, carregar a lança, não permite ele descer no nível de quem está ferindo ele. Isso é verdade. Então, a gente precisa ter maturidade para entender que, independente do que nos causaram, isso não nos autoriza a descer no mesmo nível de quem feriu a nossa vida. Muito bom. Então, assim, a gente está falando muito sobre Davi, né? Como foi falado no começo aqui, Davi, ele estava no pasto, sendo pastor de ovelhas, e um simples ato de Davi, né, que seu pai, perante a guerra que estava acontecendo, né, a gente sabe que o gigante estava desafiando o povo. Quanto tempo desafiando? Bastante. 40 dias. E assim, então a gente sabe que Deus ele escreve certos por linhas certas. Concordo. Esse ditado de que Deus escreve certos por linha torta, para mim não existe. Porque Deus ele é perfeito. Verdade. Deus ele não é imperfeito para escrever torto. Verdade. Então assim, Deus coloca Davi numa situação aonde seu pai pede para que ele levasse alimentos para os seus irmãos que estavam de frente àquela guerra. E o grito daquele gigante poderia ter assustado Davi. Mas Davi ele se colocou na posição de servo. Davi ele se colocou numa posição a qual muitos ali olhavam para ele e falavam assim, não, você não tem estatura, você não é soldado, você é apenas um pastor de ovelhas. E teu irmão Saul ali, ele tenta até, você quer enfrentar? Então beleza, vamos lá, vou te dar minhas armaduras, vou te passar tudo que eu sei para que você consiga derrubar esse gigante, ou tentar derrubar esse gigante, né? Na verdade, Davi, naquele momento ali, ele foi até desafiado pelo próprio irmão, né? E assim também é na nossa vida. Muitas das vezes a gente tem um certo problema, né? Um determinado gigante sobre as nossas vidas, e muitas das vezes as pessoas, elas olham pra gente e falam assim, mas você não tem condições. Você não é capaz de tal situação. Mas Deus, ele olha para você e fala assim, não, você vai ser a pessoa que eu vou estar levando para poder solucionar esse problema. E Davi ele nos mostra muito sobre isso, né? Que primeiro ele estava em oculto, mas como é que uma pessoa que está em oculto consegue derrubar um gigante onde ninguém conseguia derrubar? Eu meditava ontem com Deus acerca disso, e você sabe que a psicologia ela diz que é preciso pelo menos 3 dias para me adaptar ao ambiente que eu estou inserido. A Bíblia fala que ele passou quantos dias gritando? 40. 40 dias gritando e ninguém fazia nada. 40 dias gritando e ninguém tomava atitude. Só tem um porém. Golias gritou no primeiro, Golias gritou no segundo, Golias gritou no terceiro e ninguém fez nada. Só que Davi percebe algo. Ele gritou e não fez mais nada além do que gritar. Então ele só vai gritar. Significa dizer que Golias está ganhando a guerra onde? No grito. Só que ele ganha no grito e ninguém faz? Nada. Mas também Israel aceitou o grito e não se levantou ninguém. Mas teve alguém que apareceu no meio do cenário. Que não tinha relevância. Que não tinha nome. E fez uma pergunta só. Quem é este incircunciso? Filisteu. Que está afrontando o exército do Deus vivo. Porque tem traumas que gritam e ninguém faz nada. Situações que ecoam, mas ninguém faz nada. E a pergunta que a gente faz, Jonathan, é até quando a gente vai permitir a gente ser vencido no grito, a gente ser vencido pelo barulho e não fazer nada. A minha oração hoje é que Davi se levantem,
é que Davi tomem atitude. Você é um Davi que pode tomar uma atitude para acabar com esse grito que está na tua alma. Porque o que me admira em Davi é o seguinte, Gabriel. Ele está vendo 40 dias gritar e ninguém faz nada. Só que o gigante tinha nome. Só que Davi é diferente. Davi, por mais que soubesse que o gigante tinha um nome, ele não dá relevância para aquilo que está gritando. Sim. Ele não dá relevância para aquilo que está afrontando ele. Ele faz uma pergunta: quem é este incircunciso filisteu? Ele entendeu que não dá para ficar dando relevância para aquilo que está tentando ferir ele. Isso é verdade. E a palavra que eu tenho para alguém é: aprenda a calar as vozes. Aprenda a calar as dores. Aprenda a calar os problemas. Não dando relevância para aquilo que está tentando te ferir. E assim, Eric, eu queria ouvir de você. Qual conselho você daria hoje para essa pessoa que está te ouvindo agora e sente que ela não tem mais força para seguir em frente? O conselho que eu te dou hoje, para você que não tem força para caminhar, para prosseguir, é que, por mais que a gente sirva um Deus muito grande, é que você aprenda também a procurar ajuda. Não vai dar para você vencer essa guerra sozinho. Não vai dar para você vencer essa guerra com a sua própria força. Existem inúmeras portas, inúmeros acessos que você pode conseguir ser ajudado. Eu acredito que nos dias que a gente vive hoje, onde a gente tem acesso à saúde, né, a médicos, eu tenho certeza que existem órgãos responsáveis que podem te ajudar. Procure ajuda de um psicólogo, procure ajuda de pessoas que tenham capacidade de conseguir te orientar a nível de tirar você desse fundo do poço. Talvez o copo de cerveja tenha sido teu refúgio por muito tempo. Assim como foi para mim a maconha, assim como foi para mim o lança-perfume, assim como foi para mim baforá, loló. Eu quero te orientar. Não tente tapar o sol com a peneira. A Bíblia fala em Salmos 37, é um versículo que eu amo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Aprenda de uma vez por todas que, independente dos problemas que você está enfrentando, existe um Deus que pode te sustentar no meio dessa adversidade toda. Deus te abençoe. Muito bom. Bem, queremos agradecer a todos esse momento. Esse foi o nosso tema, esse foi o nosso podcast hoje. Eu quero dizer aqui também que o que você passou, o que você vivenciou, depressão, rejeição, todos os teus traumas causados, isso tem solução. Procura ajuda. Não se omita em procurar ajuda nesse momento. Procura ajuda sim, porque o seu trauma, isso tem solução. Não pense, eu posso falar bem aberto, não pense em tirar a sua vida, não pense em fazer com uma pessoa aquilo que fizeram com você. Não. Você chegou até aqui, você ouviu palavras de um cara que superou os seus traumas, um cara que superou o teu período de ausência, um cara que superou a depressão, e ele tá aqui, ó. Olha o que Deus fez na vida dele. O que Deus fez na vida dele, Deus também vai fazer na sua. Eu profetizo que o que Deus restaurou ele, Deus também vai restaurar a sua vida. Por quê? Porque não tem nada perdido para Deus. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Glória a Deus. Se Deus fez na vida do Eric, Deus também fará na sua. Amém? Esse foi o nosso programa. Quero agradecer a todos. E antes de finalizar, para você que assim espera um momento de superação
né? Assim como o nosso presbítero Eric, né? Ele está aqui conosco. Olha como é que Deus fez na situação da vida do cara. Ele era uma pessoa aonde estava no fundo do poço. Hoje é um grande pregador da palavra de Deus. Acabou de chegar de uma turnê pela Europa. Que assim, perante ao homem isso não poderia acontecer. Mas olha só como é que Deus transforma. Olha como é que Deus faz. E assim como Deus fez na vida dele, Deus vai fazer na sua também. Eu creio. Então assim, Eric, muito obrigado. Muito obrigado por esse bate-papo. Muito obrigado por abrir o seu coração aqui conosco hoje. E eu creio que muitas pessoas estão saindo desse podcast motivado. Passou tão rápido, né? Foi. A gente fala que a hora ela não é convertida. Não é né? convertida, mas... Porque tudo vai muito rápido. O bate-papo tá tão sadio, tão... Sim. Mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Né? Sei que são 2 horas, são um tempo muito curto, né? Mas eu quero que você acredite no propósito. Porque o que o Jonathan falou aqui, eu vim agora, né? Fui fazer Inglaterra e França. E foi algo que, pelas minhas mãos, eu não tinha condições, né? E fica de exemplo para você, um jovem que veio das drogas, vivia no meio do tráfico, portava arma, ao mesmo tempo, né? Passou por 2 prisões, uma com 16 anos, uma com 18 anos, tentativa de homicídio, né? Que é um assunto para um outro dia, receptação de um roubo de um carro que eu nem roubei, mas estava presente. E você para pensar, Deus livrou de tudo isso. Me tornei um jornalista, trabalhei durante 5 anos dentro da TV Globo, falando 2 idiomas, inglês e espanhol, e hoje, pela misericórdia, pregador itinerante, né? E pregando o evangelho por esse Brasil, conhecendo diversos estados. Então, que você entenda que a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, Ele tem poder para mudar a tua história. Fica com o Salmo 37:5 mais uma vez. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. A gente pode terminar essa live fazendo um clamor? A gente pode terminar essa live orando? Pode. Mas antes da gente orar para finalizar, eu queria só que o nosso presbítero Eric ele deixasse uma palavra profética para essa geração que sofre calada hoje. A gente precisa entender, né? Eu vim de casa hoje disposto a colocar para fora, né? Tudo aquilo que eu sofri no ano de 2012. Eu nunca vou esquecer a oração que eu fiz dizendo para Deus. Falei, Senhor, o dia que eu entregar minha vida, eu quero contar meu testemunho por onde eu passar. E a entrega tem resposta. Sim. Nenhuma entrega é em vão. Sim. Você precisa dar um passo. Você precisa acreditar. Você precisa confiar. A palavra profética que eu libero para a sua vida é para que você entenda o que a Bíblia nos ensina, né? Porque os meus pensamentos não são como os teus pensamentos, nem os meus planos como os teus planos. Os pensamentos de Deus para a tua vida são maiores que os teus, e os planos deles também são maiores. Uns confiam em carro, outros em cavalo, porém nós faremos menção do nome do Senhor. Há algo maior preparado para a tua vida, há algo maior preparado para a tua casa. Eric, por que existe algo maior para a minha vida? Gênesis capítulo 15, versículo de número 5 e versículo de número 7. E conduziu Abraão para o lado de fora e disse-lhe para ele, olha para o céu, conta as estrelas, se é que as pode contar, assim será a tua descendência. Quando a gente deixa de viver embaixo e começa a olhar para cima, a gente entende que maior do que os propósitos terrenos é aquilo que Deus preparou para a nossa vida. A palavra que eu tenho para liberar para você é aquilo que a cerveja não fez, aquilo que a cocaína não fez, aquilo que a maconha não fez. Tantas vezes você tentou se cortar, não deu certo. Tantas vezes você se trancou no quarto escuro, não deu certo.
A palavra que eu tenho para você é: se prepare, porque o céu está preparando algo maior para a sua vida. E eu finalizo aqui dizendo: quem conduziu Abraão foi o próprio Deus. E Deus vai te conduzir desse quarto escuro para o lado de fora e vai te mostrar o que o céu preparou para você. Amém. Amém. Já deixa suas redes sociais, né, para o pessoal poder te seguir, te Amém. acompanhar. Para você que está nos acompanhando aqui, tá bom? Segue lá, @Eric, né, _Castro, oficial no Instagram. Corre lá, tá bom? E nos siga, tá bom? Deus tem uma palavra reservada para você lá. Eu creio que vai ser bênção para tua vida, para tua casa e para o teu ministério também. Amém? Eu vou deixar todos as nossas redes sociais na legenda desse vídeo. Então você vai lá, curte, comenta, compartilha e acompanha também a nossa trajetória aqui nas redes sociais. Vamos orar? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, ó Deus, diante do término, Senhor, desse programa, Senhor, desse podcast, Deus, nós viemos te exaltar primeiramente, engrandecer o teu santo nome, viemos te dar honra porque tu é o Deus que faz, tu é o Deus que opera, tu é o Deus que conhece, tu é o Deus que sonda, Senhor. Ó Pai, o tema abordado aqui, Senhor, foi vencendo os meus traumas. Ó Pai, se possível, Senhor, através desse vídeo, ó Pai, através desse programa, que o Senhor venha alcançar as vidas, Senhor, que o Senhor venha tratar, ó Pai, nos traumas mais profundos. Ó Deus, porque a Tua palavra nos garante, Senhor, que uma mãe pode se esquecer do filho que amamenta, mas todavia o Senhor não se esquece da gente. Ó Pai, aquela pessoa, Senhor, que se acha esquecido, ó Pai, aquela pessoa que está passando, Senhor, no momento de depressão, ó Pai, no momento de angústia, Senhor, a alma gritando por socorro que muitas pessoas não veem. Verdade. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa se fazer presente, porque a Tua palavra, Senhor, a Deus nos dá respaldo para isso, que o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia. Aleluia. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha curar a alma dessa pessoa. Sim, Deus. Pai, que ela possa entender que o processo, Senhor, não anula a sua história. E que o Senhor é Deus que continua escrevendo a história. Ó Pai, tudo que veio, meu Senhor, para matar, somente, Pai, fortaleceu. Que o Senhor venha entender, fazer essa pessoa entender, ó Pai, o propósito da dor, o propósito da rejeição, É verdade. o propósito, meu Senhor, desta depressão. Pai, que o Senhor possa segurar na mão, que o Senhor possa alcançar os lares, restaura as vidas, Senhor. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Encerramos nosso programa hoje dizendo: vai, porque para Deus nada é impossível.